Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom, nós podemos começar mais uma live e eu gostaria de te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e juntos orarmos a Deus e louvar a Ele, porque Ele tem feito grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado amor, ó Pai, que nós de fato não merecemos. O Senhor tem usado de misericórdia e de benevolência para conosco, de forma, Deus, que nós somos inteiramente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Deus, nessa tarde, que o Senhor possa nos iluminar através do Teu Espírito Santo, a fim de compreender a Tua palavra e sermos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero dar uma boa tarde aí para vocês que estão no Face. Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a família de vocês. Também eu quero mandar um abraço para Adriana Rodrigues. Deus abençoe minha filha. Carolzinha, Carol Rodrigues, Deisa Félix, Deus abençoe Deisa, que possamos passar aí alguns momentos juntos, né, examinando a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13, e nós vamos ler até o 17. Lucas 24, 13 até o 17. Suene, Deus abençoe, filha, paz. Suene também nos acompanhando aí. E diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Aqui nós temos um relato que Lucas relata e Marcos dá uma pincelada, mas Lucas ele traz com um pouco mais de detalhes a história de 2 homens, né? E a Bíblia registra que são 2 discípulos de Jesus, ou seja, pessoas que andavam com Jesus, pessoas que conheciam Jesus, pessoas que estavam com Cristo aí durante o seu ministério. Um deles chamado Cleopas, né? Então a gente sabe que um conhece um, outro a gente não tem aí o seu nome, mas Cleopas é um deles, e tudo indica que eles estavam caminhando com Cristo, junto com ele, no tempo em que Cristo estava aqui cumprindo o seu ministério. E Lucas vem narrando que naquele mesmo dia, ele começa dizendo naquele mesmo dia. Que dia? Essa é a primeira pergunta a ser feita ao texto. Qual dia que se refere, né, essa passagem? É o dia da ressurreição de Cristo, no domingo pela manhã. Então, logo após, naquele mesmo dia, o dia, se a gente volta um pouquinho, vai dizer que é o dia que Jesus ressuscitou e que Jesus aparece para as mulheres,
que Pedro e João vai até o túmulo, vê que não estavam ali. Então, nesse mesmo dia, no dia da ressurreição do Senhor, 2 discípulos retornam para a sua casa. 2 discípulos, eles deixam Jerusalém. Agora eu quero que vocês entendam, Jerusalém é a terra da promessa. Jerusalém é aonde o rei Davi conquistou e ali fez o seu reinado, né? A capital de Judá, Jerusalém. Jerusalém é a cidade aonde estava o templo de Salomão. E era a cidade onde as pessoas iam adorar. Então Jerusalém era o lugar onde a presença de Deus estava ali. E eles, quando percebem que Jesus não tinha ressuscitado, ou eles não acreditam na história contada por Pedro, por João e pelas mulheres, eles decidem regressar, fazer o caminho contrário. Então eles estavam em Emaús, vão para Jerusalém e acompanham Jesus no ministério. Quando Jesus morre e eles não conseguem acreditar que Cristo ia ressuscitar novamente, eles fazem o caminho inverso, eles voltam para Emaús. Agora, Emaús, Jerusalém, terra da promessa. Emaús, um dos seus significados é lugar incerto. Ou seja, eles deixam o lugar certo, eles deixam Jerusalém e vão para Emaús, que é um lugar incerto. E diz aqui, no verso 13, que ela ficava distante de Jerusalém cerca de 60 estádios, ou seja, em média 11 quilômetros, mais ou menos, 11, 12 quilômetros mais ou menos. Então eles resolvem voltar. E enquanto eles estão voltando, Jesus aparece para eles. Só que a Bíblia diz que eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem perceber Cristo porque eles estavam como impedidos de o reconhecer. Então eu quero tratar alguns pontos aqui dentro do que nós lemos e eu não vou ler todo o capítulo, né, toda a história, mas a gente vai entendendo, ao ponto que a gente vai narrando, você vai se situando aí na história. Fato é que, só para você entender a história, enquanto eles caminham, eles conversam com Jesus. Ao fim da tarde, Jesus faz menção passar adiante da aldeia, eles pedem para que Jesus fique com eles, e ali Jesus parte o pão, e ao partir do pão eles percebem que Cristo, né, que Jesus havia de fato ressuscitado, e aí Jesus desaparece e eles voltam para Jerusalém. Mas eu quero tratar alguns pontos aqui nessa passagem. O primeiro ponto é que a frustração nos impede de receber as promessas de Deus. Esses 2 discípulos, eles estavam com Jesus, provavelmente no lava-pés, provavelmente na Páscoa, na celebração da Páscoa, na última ceia. Muito provável, eu tenho quase que certeza absoluta, que eles estavam com Jesus no momento em que Jesus foi preso. Então, assim, eles participaram de vários momentos de Jesus e ouviam o próprio Cristo falar das promessas. O próprio Cristo dizer que ele ia morrer, que era necessário que ele morresse, por isso ele estava indo para Jerusalém, era necessário que ele ficasse 3 dias na terra, né, na cova, assim como Jonas ficou no grande peixe. Então ele dizia para eles o tempo todo, olha, eu vou morrer, mas é necessário que isso aconteça, se não for assim, todo o meu ministério é em vão, mas eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Mas então, quando eles realmente tomam um choque de realidade e quando eles percebem que o seu Cristo morreu, aquele que iria mudar a história deles, aquele que prometia um reino, aquele que dizia que o reino era chegado, então na mente dos discípulos, na mente desses 2 e também na mente dos outros,
eles acreditavam que o reino de Deus, o reino que Cristo dizia ter chegado, seria o reino onde Cristo ia abolir o governo romano, ia começar a governar sobre toda a nação de Israel, e agora governar de uma forma pacífica, de uma forma majestosa. Mas não é isso que acontece. Então, quando isso não acontece, quando esse governo palpável de Cristo não chega, e esse Cristo, o Messias prometido, é morto em uma cruz como um malfeitor, como um bandido qualquer, trocado por Barrabás, eles simplesmente se frustram e não conseguem, depois dessa frustração, reconhecer ou receber as promessas de Deus. Olha que algo fantástico. Eles não conseguiram acreditar nas duas mulheres, porque estavam frustrados. As mulheres foram lá, viram o sepulcro aberto, viram o anjo, viram a Jesus e o confundiram como jardineiro, e depois ele se apresenta como mestre. Elas vão e falam para os discípulos. Pedro e João vai até o túmulo, vê que Jesus não está lá, volta e relata para eles, mas mesmo assim a frustração deles era tamanha que eles não conseguiram acreditar. Por isso a Bíblia diz, no mesmo dia, naquele mesmo dia, eles resolvem voltar para Emaús. Sabe, muitas vezes a sua frustração, o momento em que você está vivendo, os sonhos que você tinha e não se realizaram, você acaba se impedindo ou se privando de receber as promessas de Deus. Jesus estava vivo, a promessa se cumpriu, a escritura se cumpriu, mas a frustração de ver o mestre morrer impediu que eles recebessem a promessa de Deus. Muitas vezes é isso que acontece. Deus tem nos feito promessas, nós estamos vivendo a promessa, mas frustração com homens, frustração por causa de liderança, frustração com o governo, sabe? A gente acaba não vivendo a promessa que Deus tem prometido para nós. Então, um dos pontos aqui que fizeram com que eles voltassem para Emaús, com que eles retrocederem, foi o fato de que a frustração não permitiu que eles percebessem a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Talvez Deus tenha cumprido promessa na sua vida, Deus tenha te abençoado, mas as frustrações estão te impedindo de receber e de viver as promessas de Deus na sua vida. A semelhança de Elias. Elias teve uma grande vitória contra os profetas de Baal. Elias fez fogo descer do céu diante dos olhos de todo Israel. Mas quando Elias desce dali do Monte Carmelo e feliz por ter conseguido provar para Israel que Deus é o verdadeiro Deus, e quando ele chega e ele acredita que Jezabel agora vai deixar, o culto a Baal e vai se converter a Deus, porque ela viu o que Deus fez. E aí quando ele percebe que Jezabel, ao invés de se converter, ao invés de Jezabel reconhecer Deus como Salvador, Jezabel disse que ia matá-lo, ia fazer com ele o mesmo que ele fez com os profetas. Elias, ele se decepcionou e a frustração foi tão grande que Elias vai para debaixo de uma árvore e vai chorar e vai pedir Deus a morte, porque a frustração impediu Elias de ver a promessa de Deus se cumprindo na vida dele, porque através da vida dele o culto a Baal seria extinguido de Israel, pelo menos por um período. Então a frustração muitas vezes nos leva à decepção, a decepção nos leva ao deserto, e o deserto muitas vezes nos cobra um preço muito caro. Elias foi para o deserto pedir a morte, porque ele se frustrou e ele não conseguiu ver as promessas de Deus se cumprindo na vida dele. Então eu quero que você entenda, filho, que Deus ele tem promessa para você, que as promessas estão se cumprindo, e você não pode permitir que pessoas, que sistemas, que nada te impeça de receber as promessas dele. Os 2 discípulos retrocederam, mas Jesus, por misericórdia, por compaixão, os alcançou. Amanhã eu quero retomar a nossa conversa e eu quero trazer mais um ponto sobre esse texto.
onde as nossas expectativas não supridas, nós tendemos a retroceder e a desistir. Então nós vamos trabalhar mais um pouco, tem alguns pontos que eu quero trabalhar aqui, e nós vamos ser muito abençoados. Eu creio que ao final desse ciclo de palestras, de lives aqui, né, falando sobre Lucas 24:13, eu creio que você vai estar bem mais fortalecido. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse trecho, quando ele diz conhecereis a verdade, está dizendo que é uma verdade contínua. Você vai conhecendo a verdade. E a palavra libertará, ela é no momento, ela é momentânea. Ou seja, então você vai conhecendo a verdade, e à medida que você vai conhecendo a verdade, a parte da verdade que você conheceu, ela te liberta. Então nós conhecemos um pouco da verdade hoje, e amanhã nós vamos conhecer mais um pouco da verdade, e no sábado mais um pouco da verdade, e eu creio que você será liberto em nome de Jesus, porque a verdade é Cristo, é a verdade que nos liberta. Deus abençoe vocês que nos acompanharam. Aline, Deus abençoe também todos vocês, Neucilaue, que o Senhor possa dar a bênção a vocês e que o Senhor prospere a vida de vocês e que vocês percebam a promessa de Deus se cumprindo na vida de vocês. José, Beatriz, forte abraço, meu filho, Deus abençoe todos vocês, fique na paz e deixa eu orar com você para que tudo que foi falado, para que tudo que foi dito aqui nessa noite possa entrar em você e te libertar em nome de Jesus. Deus, eu oro pelos teus filhos que têm nos acompanhado pelo YouTube, tem nos acompanhado pelo Instagram, tem nos acompanhado pelo Facebook. Deus abençoe a cada um deles, Pai, que a palavra que liberta possa entrar nos teus corações. Ó Deus, e achar um terreno fértil. Deus, a semente que foi lançada possa frutificar e dar frutos, ó Deus, e frutos abundantes, frutos que permaneçam, que os teus filhos, ó Deus, possam crer que o Senhor tem promessa e essas promessas se cumprirão. O diabo tenta nos roubar, o diabo tenta nos matar, tenta nos parar, mas nós cremos, Deus, no cumprimento da promessa, e eu creio que o Senhor é poderoso para cumprir, ó Deus, infinitamente mais do que temos pedido e que nós temos pensado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero aqui também agora, antes de fechar, falar da nossa alegria, da nossa felicidade. Uau, nossos amigos da Itália, Deus abençoe vocês. Estejam conosco todos os dias aí, a gente recebendo uma palavra abençoada. Eu quero mandar aqui, gente, um abraço todo especial e exaltar aí a nossa alegria, a alegria de toda a igreja, de todos os amigos, familiares, do pastor Silvio e da pastora Gabriela, também da Estela. Hoje nasceu a Helena, e que Deus abençoe a vida da Helena, Deus abençoe a vida dessa família, que ela seja superabundante nessa terra, que os sonhos, que os planos, que todos os propósitos de Deus na vida dela se cumpram. Helena, Deus abençoe você, nós estamos muito felizes com a sua chegada, Deus abençoe a família pastoral. Beijo para vocês, meus filhos, fiquem na paz e muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Que o Senhor abençoe a vida e o lar de vocês e tudo que está ligado a vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.